Porque quem teve dívida em 21, 22 foi no tempo do Bolsonaro. Foi no tempo do Bolsonaro. Então essa é a primeira questão. Nós vamos resolver o problema que o Bolsonaro criou. Esquece Bolsonaro porque ele não tá no governo e não teve um agricultor reclamando no governo Bolsonaro. Todos eles produziram. Tá? Quem reclamava no governo do Bolsonaro, aonde o senhor tirou que brasileiro no governo Bolsonaro comia osso? Respeite a história. Nós enfrentamos 2 anos de pandemia, aonde os senhores foram os responsáveis pela lacração na internet. Fique em casa, economia vê depois. Presidente, foi citado. Zé Trovão. 1 minuto porque foi citado várias vezes. Não, deputado, desculpa, eu vou dar 1 minuto pro senhor no final. Tá bem. O ministro estava falando com uma coisa, eu quero passar a palavra. Mas ela também não foi agredida. Ela também não foi agredida. Se o senhor quiser entrar com o presidente Eurigideiro não vou dar. Dá licença. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Muito preocupada em ouvir as manifestações do ministro. Que eu acompanhei aqui a fala do deputado Zuca, a fala dos deputados do Rio Grande do Sul, está aqui ao meu lado o deputado Marcel Van Hatten, que vem acompanhando a situação dramática dos agricultores rio-grandenses. Mobilização promete 40 pontos de interdição das rodovias nos próximos dias. Produtores rurais vão paralisar para poder renegociar dívidas. Não é só paralisação das rodovias, presidente. Nós vamos ver o comércio. Todo mundo mobilizado no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul ainda não teve respostas condizentes com a necessidade da população. Rio Grande do Sul foi devastado por situações climáticas e ainda o governo federal não deu a sua resposta necessária para mitigar esses danos. A gente tem que ter noção de que o Estado brasileiro deve servir para momentos como esse, em que, por uma situação dramática, a terra foi devastada, pessoas perderam tudo que tinham, perderam suas produções e tudo mais, e não estão tendo uma resposta a contento do governo federal. É para isso que deve existir o Estado, para ajudar quando eles mais precisam, e a gente não está tendo esse retorno. E eu não estou falando aqui só da securitização do Rio Grande do Sul, que é uma pauta necessária. Eu estou falando de um problema que vai tomar conta do Brasil e nós vamos ver uma iminente crise nacional da agricultura brasileira. Se a gente for ver os altos juros, as margens mais baixas na agricultura, o aumento no custo da produção, vários endividamentos dos agricultores, a gente vê agora um recorde de recuperação judicial dos nossos produtores rurais. Os que me escrevem mais por último, não sei se vocês já perceberam, porque daí eu posso me dar o jeito de fazer umas conclusões. E vejo que várias pessoas da oposição que falam de forma agressiva, desrespeitosa, eu não gosto disso. Eu acho isso ruim nas nossas relações. Mas o bom é que quando Vossa Excelência fala, eu chego a várias conclusões. A primeira é que os que o agridem e falam mal do Lula, dizem que o agricultor está endividado e falam de 2021, de 22. E eles se entregam. Porque quem teve dívida em 21, 22 foi no tempo do Bolsonaro. Foi no tempo do Bolsonaro. Então essa é a primeira questão. Nós vamos resolver o problema que o Bolsonaro criou. Vou dar um exemplo. Em 21, no Rio Grande do Sul, tinha a pior seca. Era o tempo do Bolsonaro e Eduardo Leite. O PIB do Rio Grande do Sul foi menor que o PIB nacional. No ano passado, nós tivemos a pior seca e enchente. Ministro Fávaro, o Rio Grande do Sul cresceu 4,9% e o país cresceu 3,5%. Ou seja, o Rio Grande do Sul cresceu mais. Qual foi a diferença? Teve Lula. Se fosse Bolsonaro, o Rio Grande do Sul estaria abandonado. Mas não é verdade. Não é mais Bolsonaro. Agora o Rio Grande do Sul, isso são fatos. Nós crescemos mais do que o país. Porque o Lula colocou dinheiro no Rio Grande do Sul. Por que o agricultor está endividado? Essa é a questão. Fábrica de fertilizantes, Afonso Serrano. Por favor, eu lhe ouvi atentamente. Isso é outra característica deles, não consegue ouvir a verdade. Vamos lá, Fafem, fábrica de fertilizantes. Eu fui na tribuna, no tempo do Bolsonaro, dizer: ruralistas, nos ajudem. O Bolsonaro vai vender a fábrica de fertilizantes, vai custar mais caro a ureia e o adubo. Sabe quanto o agricultor do Rio Grande do Sul pagou no teu tempo de governo? Que vocês defenderam o Bolsonaro, Afonso Serrano. Pagou para a ureia 300 mil o saco. Venderam a fábrica de fertilizantes. Sabe quanto é que é hoje o saco de ureia? 150. O diesel, que vocês fizeram o PPI, vocês estão vendendo a Petrobras, era R$8. Mais de R$8 os combustíveis. Nós estamos baixando. Aí vocês vêm aqui, que venderam a fábrica de fertilizantes, colocaram um juro lá em cima, até destruíram a política agrícola. O Estado brasileiro cobrar do Lula, que ajudou os nossos agricultores. Gente, pessoal, e para os agricultores, eu preciso concluir, eu quero ficar no meu tempo. Tem gente defendendo aqui agricultor, que arrendou terra por 25 sacos de soja, não pegou dinheiro oficial, se endividou e agora, por ter feito um mau negócio, nós é para colocar dinheiro para o agricultor que produz. Para o agricultor que produz, eu tenho que encerrar. Nós vamos fazer 3 questões. Primeiro, o voto do Conselho Monetário Nacional, parabéns, Fávaro, pela articulação que o governo vai fazer para a renegociação da dívida. Segundo, a melhoria do Proagro para o nosso agricultor, que precisa do seguro. Essa é a nossa grande questão. E terceiro, o novo Plano Safra, que você vai anunciar nos próximos dias e com certeza será em benefício do nosso agricultor. O agricultor sério, que trabalha para o produz, não que faz um mau negócio, esse sempre terá ajuda do governo do presidente Lula. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Zé Trovão, com tempo de liderança do PL. Eu quero ressaltar algumas falas do meu amigo Bongás, que aqui falou agora e colocou a culpa no Bolsonaro por tudo. O Bolsonaro é culpado porque não chove, o Bolsonaro é culpado porque deu enchente, o Bolsonaro é culpado porque o café tá caro, porque... A verdade é que, Bongás, vocês sempre vão colocar a culpa nos outros,
daquilo que foi incompetência do governo de vocês. Ninguém aqui está tirando ou colocando a responsabilidade do passado no presente. Até porque os problemas da agricultura estão sendo tratados dos problemas da agricultura do ano 24, 25 e do que vai ser 26. E não sou eu que estou falando. Então, assim, me desculpe discordar do senhor, porque eu não vim aqui para atacar o ministro. Mas também não vou ouvir calado o senhor colocar a falta de competência do governo Lula nas costas do Bolsonaro. Então, esquece Bolsonaro porque ele não está no governo e não teve um agricultor reclamando no governo Bolsonaro. Todos eles produziram, tá? Quem reclamava no governo do Bolsonaro era o MST, tá? Então, assim, vamos por partes aqui. O que nós precisamos entender é que por não ter responsabilidade fiscal, porque no governo do Bolsonaro, já que você gosta de citar ele, eu vou citar aqui, teve teto de gastos. Não podia ultrapassar o teto de gastos, teve limite para se investir e mesmo assim foi investido mais do que em todos os tempos da história. A agricultura cresceu, fomentou, foi adiante. O governo Lula começou o seu mandato com PEC de transição, fura-teto, fim do teto de gastos, tudo abrindo barreiras que levou o Brasil a um endividamento histórico dentro de uma arrecadação histórica. Vocês arrecadaram muito mais do que qualquer outro governo neste período do seu governo, mas vocês se endividaram muito mais do que qualquer outro governo. A matemática não vai fechar desse jeito. Falar em crescimento de 3%, pode-se falar deste crescimento em dados que vocês conseguem transmitir de uma maneira que não chegou no bolso do brasileiro, deputado. Não chegou no bolso do brasileiro. Escutei aqui um deputado dizer que a carne está mais barata. E eu pergunto para o senhor, em que país a carne está mais barata? Porque no Brasil não está. No Brasil não está. Nem comparando com o governo Bolsonaro. O nosso poder... Osso, deputado? Aonde o senhor tirou que brasileiro no governo Bolsonaro comia osso? Respeite a história. Nós enfrentamos 2 anos de pandemia, aonde os senhores foram os responsáveis pela lacração na internet. Fique em casa, economia vê depois. E nós entregamos um governo com superávit. Vocês entregarão um governo em 2027 que não tem ainda estudos para comprovar como vai sair dessa dívida. Pelo amor de Deus. Então, eu tive que usar um bom tempo para rebater o que está sendo falado aqui, porque tem que ser reconhecido. Houve erros em algum momento do presidente Bolsonaro, mas equiparado às aberrações que vocês fizeram, nós não tivemos erro algum. Vão equiparar o ministro da Economia com o ministro da Economia de hoje? Simone Tebet tem feito o quê junto com o Haddad? Vocês não conseguem controlar gastos públicos e vai me dizer que vocês vão conseguir salvar a agricultura? O Rio Grande do Sul está, neste momento, em paralisação por conta de que vocês foram abandonados. Enquanto vocês estão aqui olhando somente para quem vocês vão culpar no final da história, eu estou aqui para dizer o seguinte, que o ministro Carlos Fávaro, se tivesse um ministério com recursos financeiros dignos e honestos e com liberdade de trabalho, teria e estaria fazendo um trabalho tão grandioso como foi feito pela ministra Tereza Cristina. Este ministro que está aqui, eu nunca vou atacá-lo, eu nunca vou desrespeitá-lo, porque ele não é dono da caneta. Dono da caneta é o teu presidente, que deixa o ministério dele sem condições até de ter uma água para tomar. Então calma lá, senhores. Para resolver o problema da agricultura, nós levaremos pelo menos mais uns 3, 4 anos. Porque primeiro, nós vamos ter que arrancar o incompetente do Lula, colocar um presidente que tenha responsabilidade, fiscal inclusive, para que a gente conduza esse país no caminho certo. Agora, faço uma súplica, ministro, como disse ao senhor pelo respeito que lhe tenho. Não deixe aqueles homens, que é muito fácil ouvir o deputado, estão lá fazendo paralisação de Dodge Ram. Só tem Dodge Ram quem trabalha, amigão. Só come picanha quem produz. Não deixe aqueles produtores morrerem à míngua. Porque não são só apenas os produtores rurais. Porque eu não escutei nenhum deputado aqui da esquerda falar sobre o incentivo de redução de impostos para mercadoria e alimento estrangeiro, enquanto deixou o alimento brasileiro às traças. Compra leite de fora, compra carne de fora, porque no Brasil é assim. Eu vou agradar os países dos meus amigos para dizer que sou bonzinho, mas vou deixar o produtor rural brasileiro comendo esterco. Então assim, calma lá. Que a gente não precisa fazer disso aqui um palco político e nem ficar atacando o ministro. Concordo com o senhor, deputado Bongasso, que o senhor falou. Mas como eu disse, eu não vou atacar este homem. Não vou atacar o senhor na parte pessoal. Mas estou lhe respondendo que tudo que nós estamos vivendo é sim por irresponsabilidade, é sim por falta de gestão, é sim por falta de comprometimento, porque a gente tem visto um governo que gasta milhões
para manter a primeira-dama passeando pelo mundo em avião do Estado, enquanto deixa o povo brasileiro sem ter uma saída econômica de verdade. Então, por favor, vamos tratar isso aqui com a seriedade que merece. Pare de puxar pro lado direito, pare de puxar pro lado esquerdo. Porque eu duvido e garanto pros senhores que quem está agora com a terra que foi refinanciado, que foi feito um refinanciamento e não consegue mais fazer, que teve uma produção escassa por conta da seca, ou que teve a sua produção destruída pela enchente, não quer saber nem de um lado e nem do outro, que é a solução do seu problema. Então eu faço um trato com vocês aqui, peço a vênia do nosso ministro. Diga para Luiz Inácio Lula da Silva que ele tenha responsabilidade e devolva ao povo brasileiro, à agricultura brasileira, aquilo que ele mesmo tirou. Nós não queremos desculpa, nós queremos solução. Então, senhores, deixo aqui, ministro, o meu respeito ao senhor e um pedido. Diga ao Lula, diga ao presidente desse país, a quem eu não votei e jamais votaria, que tenha responsabilidade com a agricultura. Porque os 17 bilhões da Lei Rouanet para artista ficar fazendo pataquada pelo mundo poderia estar no bolso da agricultura brasileira, mudando a história. Quem não cuida de quem alimenta, morre passando fome. Muito obrigado, que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe essa comissão. Presidente, Obrigado, foi deputado citado. Zé Trovão. Um minuto, porque foi citado várias vezes. Não, deputado, a desculpa, eu vou foi. dar um minuto pro senhor no final. Tá bem. O ministro estava falando com uma coisa, eu quero passar a palavra Mas ela agora. também não foi agredida. Ela também não foi agredida. Desculpa, se o senhor quiser entrar com... Não. Não vou dar. Dá licença.